Doutor, nos fale sobre a escoliose e quais exercícios podem ser feitos. Juliana, a escoliose ele é um desvio postural que vai acabar acarretando em uma inclinação lateral da coluna, e aí a escoliose ela pode ser tanto em S quanto em C, onde literalmente a coluna vertebral ela tem o formato das letras indicadas, escoliose em S ou em C, elas têm o formato das letras, né? Agora, o tratamento da escoliose, ele é basicamente ele é feito com exercícios posturais, né? Então, um dos exercícios que pode ser feito é aquele paciente que quando ele fica sentado ali naquela bola suíça, aquelas bolas grandes, ele fica sentado ali na bola e aí ele vai realizar uma atividade que a gente chama de crescimento da coluna vertebral. O que é esse crescimento da coluna vertebral? Então ele está posicionado aqui, ele coloca as mãos sobre a coxa, olhando sempre de frente para um espelho que deve pegar todo o corpo dele para que ele tenha essa consciência corporal. Então se ele está inclinado aqui para a direita, por exemplo, por conta da concavidade da escoliose, ele vai melhorar a postura dele e vai crescer. O que é esse crescer? Ele alinhar a coluna dele para cima, e faz esse crescimento postural. A partir desse momento que ele faz esse crescimento postural, alinhando toda a coluna, ele consegue fortalecer musculaturas que estão ali estabilizando a coluna vertebral dele. Agora, esse exercício ele pode ser feito de outras formas. Então, eu posso fazer ele crescendo e posso fazer ele também com um bastão. Quando eu pego um bastão e levanto ele de forma horizontal, ou seja, ele deitado, eu vou fazer inclinação levando esse bastão para cima. O que eu percebo? Se eu estou realizando esse crescimento de forma errada, o bastão ele vai ficar verticalizado, ele vai ficar um pouco tombado, correto? E aí o próprio paciente ele vai ter essa consciência e ele vai posturar esse bastão, ele mesmo vai colocar ele de forma reta, correto? Outra forma também que eu preciso perceber é para que lado que está a escoliose desse paciente. Qual que é o lado da concavidade, isso é, qual que é o lado da curvatura e o lado da convexidade, que é o lado que fica mais amplo, aquele lado mais proeminente. Então vamos imaginar que é um paciente que tem uma concavidade mais para o lado direito, certo? A escoliose dele está mais para o lado direito. Se é uma escoliose que está mais para o lado direito, ou seja, essa concavidade está mais para o lado direito, é porque existe uma rotação da coluna vertebral dele para o lado esquerdo. E aí a técnica seria o seguinte, ele vai elevar o bastão para cima, levantou o bastão, ele vai girar para o lado direito, porque girando para o lado direito ele está indo contra a rotação natural da escoliose dele. E aí depois ele volta novamente e desce o bastão. Ainda sentado nessa bola de pilates, nessa bola suíça, ele, novamente olhando para o espelho, ele vai colocar uma das mãos na região torácica, né, do lado da concavidade, vamos sempre imaginar que é o lado direito, e a outra mão aqui na região da cintura. E aí ele vai fazer pressões para dentro do corpo dele. Vamos imaginar que tem uma seta aqui, então ele vai sempre fazer essa pressão aqui, alinhando a postura dele também. O que a gente pode fazer com o paciente em pé, por exemplo, novamente, utilizando, né, a questão postural. Eu estou com concavidade do lado direito. Então eu vou levar uma das minhas mãos e aí eu tenho que alinhar a minha postura. Eu tenho que diminuir essa concavidade. E aí eu vou exatamente para o lado esquerdo, que é o lado contrário. Agora um outro exercício também que é muito interessante, que se for possível do paciente realizar ele de 4 apoios, né, isso é, com os joelhos apoiados no chão, as mãos apoiadas no chão, ele pode fazer um exercício, novamente ele percebe qual que é o lado da concavidade, ele vai elevar o braço para frente. Então a concavidade está para esse lado, ele eleva para o lado oposto, para o lado esquerdo e vai estender toda a coluna vertebral. Agora, por último, Juliano, um outro exercício que às vezes nem é muito utilizado, mas que é muito importante para tratar paciente com escoliose, são os exercícios feitos de 4 apoios, no qual o paciente ele vai dividir em 2 fases. Uma das fases, ele vai elevar o tronco dele para cima e a outra fase ele vai elevar esse tronco para baixo. Tem paciente que tem uma dificuldade imensa de entender o que é isso, porque não tem consciência corporal. E a gente vai utilizar uma linguagem lúdica para esse paciente. Então, a gente vai falar assim, olha, imagina que você está simulando que é um gato que está nervoso. E aí ele eleva toda a coluna dele para cima. Agora, um gato acuado, com medo, aí ele abaixa a coluna torácica dele. Porque dessa forma, se eu conseguir realizar com esse paciente esse exercício, eu vou
fortalecer a musculatura do reto abdominal, do oblíquo interno, o oblíquo externo, o multífido, o transverso do abdômen, além de dar mobilidade para essa coluna vertebral.